Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos na nossa aula agora de produção de texto. Bem, na nossa aula anterior, nós falamos sobre o artigo de opinião. Vimos por que ele é utilizado, qual a sua contribuição. Vimos que ele tem o seu articulador ali, ele dá uma opinião bem forte a respeito de determinado tema. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma entrevista com outro tipo de artigo. Então, espero que você preste bem atenção nessa entrevista e espero que você aproveite também bastante, tudo bem? Vamos para a entrevista. Então, turma, tudo bom? Bem, nós estamos falando sobre a questão dos artigos, esse gênero que nós estamos trabalhando nesse bimestre. E aí, como eu falei para vocês, que não existe somente um tipo de artigo, né? No caso, na nossa aula anterior, nós falamos sobre o artigo de opinião. E aí nós vimos como que é construído, como a intenção que há no artigo de opinião. Por que eu estou aqui hoje com o professor Jonathan? Porque nós vamos falar sobre outro tipo de artigo, que é o artigo científico, que é uma outra modalidade de artigo. Então, para você entender como é que ele funciona, o que ele serve, então como ele é feito, então eu trouxe o professor Jonathan, que ele conhece bastante disso. Professor Jonathan, seja bem-vindo à nossa aula aqui do sexto ano. Dê um oi para os seus alunos aí. E aí, galerinha, tudo bem? Saindo um pouquinho da arte, vindo agora para a linha da língua portuguesa, vamos falar de artigo científico. Eu estou aqui para colaborar um pouquinho com vocês e passar um pouquinho do meu conhecimento sobre essa linha de trabalho que a gente, dentro da arte, a gente também escreve artigo científico. Certo, professor, aproveitando logo, o que é um artigo científico? Então, professores, o artigo científico está ligado à linha científica, ou seja, à pesquisa científica, né? Ele pode ser considerado um trabalho acadêmico feito nas universidades, nas faculdades, como também ele serve para a publicação de eventos científicos, de colaboração científica para a comunidade, seja ela acadêmica, seja ela por curiosidade, para poder colaborar para a sociedade. Exemplo básico, estamos em época de pandemia, correto? Sim. Muito bem. Como é que eu desenvolvo e estudo a vacina que vai dar certo para aquela questão da pandemia, para resolver a pandemia? Uma pesquisa científica. Essa pesquisa científica, ela vai ser estudada, ela vai ser elaborada com todo cuidado, pautado nas questões das normas cultas da língua portuguesa e também das normas da ABNCC, Associação Brasileira de Normas Cultas, né, que exige um padrão para que esse artigo seja escrito. Então ele tem um corpo todo estruturado na linha científica, seguindo as normas da ABNT, que tem processos metodológicos, processos de pesquisa, tanto pesquisa de campo, que é importante citar, quanto pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa que você vai fazer com outros autores, que vai colaborar para a linha de pensamento do seu artigo científico, tá? Então eu vou estudar e pegar livros, autores de alguns livros, autores de algumas revistas importantes. Eu vou pegar também outros artigos que já foram publicados na área científica para colaborar para a escrita desse novo artigo científico. Então ele é considerado um trabalho acadêmico, feito com técnica, né? E obedecendo os padrões de norma culta da língua portuguesa e as normas padrões da Associação Brasileira de Normas Cultas, que é a ABNT. Basicamente, é essa linha que se estrutura um artigo científico, né? Então, é um trabalho acadêmico, dentro da área acadêmica, que vai servir para colaborar para o aprendizado seu e de outras pessoas que terão acesso a esse material, que é o artigo científico. Nossa, que importante, né? Aproveitando, como você disse, ele é normalmente usado em que fase? A pessoa está na faculdade, em que fase mais ou menos aí ele pode ser e é utilizado? Então, dentro do setor universitário, do campo estudantil, o artigo científico ele pode ser apresentado como um trabalho de conclusão de curso, ou seja, um TCC, né? Ele pode ser uma linha do trabalho de conclusão de curso, ou seja, o aluno passa 4 anos dentro da universidade, dentro da faculdade,
fazendo um curso específico, você está o curso que é bem comum de todo, curso de artes, né? Quem quiser fazer artes, então vamos lá, né? Curso de artes. Eu sou um pesquisador de artes. No final eu tenho que entregar um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Então, ao longo desses 4 anos que eu passo na universidade, basicamente no último período, né? No 3º ou 4º período, 5º ou 6º, eu vou precisar escrever esse artigo científico, que eu vou elaborar um pré-projeto, que é um esboço daquilo que eu vou pesquisar, né? E ao longo desse pré-projeto eu vou começar a levantar dados, seja ela dados de pesquisa de campo, seja ela dados de pesquisa bibliográfica, que são livros, revistas e outros artigos, para começar a levantar material para mim escrever esse artigo científico, que ele não pode ser ideias que só surgem na minha cabeça, tem que ser ideias pautadas em colaborações com outros autores que também são da área científica, né, da linha científica. Ótimo. Nesse caso, então, o que pode ser escrito? Qualquer tipo de artigo, tipo assim, a pessoa ela decide, ela vai lá num tema e ela começa a escrever. O que pode ser? Ou há alguma restrições? Não, esse tipo aqui não pode, ou é amplo? Como é que Então, vamos falar de tema. Na questão de tema, o tema fica aberto, né? Para a escolha do próprio pesquisador, para o próprio estudante. Então, nós temos aí uma infinidade de temas, dependendo da linha que você quer escrever e quer seguir, né? Seja ela sobre qualquer ponto. Vou citar de novo a arte. Eu quero falar sobre pintura. Então, eu vou começar a levantar material que fale sobre pintura. Eu quero pesquisar como é que eu pinto, quais são as tonalidades de tinta para mim pintar um quadro, por exemplo. Então eu vou estudar a tonalidade de cor, ver como é que é a mistura das cores, a composição das cores, como é que é a técnica de pintura, junto com o material didático, o material de apoio, que são os outros pesquisadores, outros cientistas que falaram sobre isso. Eu vou começar a levantar material para poder auxiliar nessa escrita. Então o tema é livre, né? Eu posso pesquisar qualquer tema. Porém, esse tema tem que trazer colaboração futuramente para a linha acadêmica, para outras pessoas que possam ler o seu artigo e possam tirar colaborações para isso. A função, especificamente, do artigo científico é essa, colaborar para os demais pesquisadores. Ótimo. E qual seria essa importância? Você falou da questão do TCC, né? Do termo de conclusão de curso. E essa é a importância para uma pessoa que vai apresentar. Aí eu já quero fazer junto com outra pergunta. E como ele é apresentado? Como é que é a forma de apresentação desse termo? Então, como o artigo científico ele é utilizado para um trabalho de conclusão de curso, eu esqueci de um detalhe para falar sobre o modo de publicação. Além de servir como um trabalho de conclusão de curso, ele também é utilizado para ser publicado em revistas científicas, né? Então nós temos algumas plataformas, algumas revistas que vão publicar esses artigos que eles acham interessantes. Então uma revista de artes viu um artigo do aluno de artes que achou interessante, vai colaborar para a Academia de Artistas, a revista vai entrar em contato com a pessoa que escreveu esse artigo e vai publicar esse artigo na revista de artes. Como também da língua portuguesa ou da literatura. Esse artigo traz colaboração importante para o campo da literatura. O dono dessa revista, né, os editores dessa revista vão entrar em contato com o escritor desse artigo e vai publicar. Então você ganha peso, você ganha status como um acadêmico, como um profissional que está publicando e colaborando para a área científica, né? Então, aí é uma grande importância da escrita desse artigo científico. Não serve somente para o trabalho acadêmico, para o trabalho de conclusão de curso, mas também para criar cientistas, né? Pesquisadores do campo da ciência. Aqueles alunos que têm artigos publicados em revistas científicas são cientistas, né? Estão colaborando para a área da ciência. Segunda pergunta, tentando responder agora, que forma esse artigo é apresentado? Nós temos duas linhas de apresentação de um trabalho de conclusão de curso. Ele é em forma oral, aonde o aluno vai lá apresentar a sua pesquisa, né, utilizando os recursos digitais, que é slide, data show, ele faz aquela apresentação em PowerPoint, apresentando os tópicos fundamentais do seu trabalho e vai conversar com os componentes da banca, os professores que estão auxiliando nesse processo de formação do aluno,
vai compartilhar com eles o que ele escreveu, ou seja, aquilo que está contido dentro do artigo científico. A segunda forma de apresentação deste trabalho é em forma de pôster. O que é pôster? Basicamente é um banner, né? Onde eu vou trazer também os tópicos fundamentais contidos dentro desse artigo científico, e aí eu vou conversar com as pessoas convidadas sobre a elaboração desse trabalho. Então eu vou explicar de forma mais à vontade, de forma mais solta, de forma mais bem mais tranquila para mim, os tópicos contidos dentro daquele trabalho que eu expliquei. Então é uma conversa sobre esse trabalho, né? Como também ele não pode ser exposto em congressos, é muito importante citar isso, que há congressos específicos para mostrar os trabalhos científicos que estão sendo escritos na linha de qualquer pesquisa. E essas apresentações tem pessoas assistindo, né, professor? Com certeza, tem público para essas apresentações, né? Público que a priori posso dizer que são públicos grandes, né? Então, eu tive interesse de participar de uma apresentação de um artigo que o professor Edson escreveu. Então, eu tenho autonomia total de estar lá presente no horário que a organização do evento marcou para eu assistir o trabalho que esse pesquisador trouxe, que vai colaborar para a minha linha de pesquisa, para a minha linha de pensamento sobre aquela área da ciência que eu estou estudando. Ótimo. Turma, você viu a importância que há nesse artigo científico? É uma coisa muito ampla. O professor aqui simplificou muita coisa, mas eu acredito que você conseguiu compreender. E outra, você percebeu que isso é importante para a sua vida acadêmica, ou seja, quando você estiver na faculdade, né, você já estiver aí com suas pesquisas, e aí você já vai se preparando até psicologicamente, né, professor? Com certeza. Para as apresentações. Talvez você fale assim, é chato apresentar. Mas o que nós estamos aqui, tanto eu como o professor Jonathan, nós estamos lhe preparando justamente para o futuro. Ou seja, quando você tiver uma faculdade, uma universidade, você já tirar isso de letra, já fazer uma apresentação super tranquila, onde você sabe do que você está fazendo, como o professor Jonathan bem explicou, você vai pesquisar, você vai ver outras teses, outros artigos, e aí você somente vai abordar aquilo que você já conheceu. Então, assim, esse artigo científico ele é muito, muito importante, tá? Então, esse é um outro tipo de artigo que nós vimos, e é isso, gente. Quero agradecer aqui ao professor Jonathan. Professor Jonathan, muito obrigado pelo seu conhecimento, viu? Acrescentou muito, né, turma? Então, obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estou aqui para ser útil em alguma coisa, né? Valeu. Abraço, turma. Tchau, tchau. Olá, alunos do sexto ano. Então, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, e eu vim estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Então, nas páginas 20, 21, 22 e 23 do livro didático, coloque a data de hoje, que é dia 27/8/2020. Então, vamos lá. Sistema respiratório. Ele é o responsável pelas trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. Bom, a palavra-chave quando se trata de respiração é energia. Já a gente vai entender sobre isso. Olha só, os alimentos que ingerimos apresentam nutrientes essenciais para o nosso corpo. Tá, mas o que tem a ver alimento aqui com sistema respiratório? Vamos lá, próxima informação. Olha só, a glicose, com a ajuda da mitocôndria, ela reage na presença do oxigênio produzindo energia. Por isso que, falando de respiração, a gente está falando de energia. Por quê? O que dá energia para o nosso corpo? É os alimentos que a gente vai retirar ali a glicose, que vai com a ajuda da mitocôndria. O que é a mitocôndria? A gente falou sobre isso também. É uma organela responsável pela respiração celular. Então, com isso ela vai liberar energia. Por isso que eu falei também que no nosso tecido muscular tem muita mitocôndria nas células, porque precisa de força, precisa de energia. Então, os alimentos vindo do, através do sistema digestório, que a gente vai adquirindo,
ele juntamente com o oxigênio vindo ali do ar, né, do ambiente, através ali do nosso sistema respiratório, ele se une e vai fazer o quê? Produzir energia, para a gente poder conseguir sobreviver nas nossas atividades, fazer qualquer coisa, andar, correr, dormir, a gente precisa de energia. Então, por isso que quando se trata de respiração, estamos falando de energia. Então, para ter energia, a gente não precisa só de alimentos, mas dos alimentos e também da respiração. Um vai precisar do outro ali. No caso, a glicose vem dos alimentos e o oxigênio vai vir ali do sistema respiratório, do ar que a gente respira. Bom, além de energia, a reação entre glicose e oxigênio produz gás carbônico e água. Observe a seguir o esquema simplificado dessa reação. Temos ali um esquemazinho no livro de vocês também. Temos glicose mais oxigênio resulta em energia, que vai também liberar gás carbônico e água. Bom, isso aqui basicamente, né, o que acontece ali dentro do nosso corpo. Olha só, a respiração celular é a liberação de energia que acontece no interior das nossas células, né, através ali a respiração celular, através ali principalmente ali da mitocôndria, né, a organela responsável. E a respiração pulmonar, os órgãos levam o oxigênio presente do ar para dentro do organismo, que, né, vai lá no nosso pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, fazer a troca gasosa. Isso aí é a respiração pulmonar. Então é diferente. Quando fala respiração celular, liberação de energia no interior das células, e respiração pulmonar, oxigênio presente no ar para dentro do nosso organismo. O sistema respiratório precisa dos nutrientes digeridos do sistema digestório, como eu falei para vocês agora há pouco. Assim também o sistema digestório precisa do oxigênio obtido através do sistema respiratório. Então um precisa do outro ali para acontecer ali a liberação de energia que a gente tanto precisa. Temos essa imagem, né? Olha só, no livro de vocês tem isso, ó. Os órgãos do sistema respiratório permitem a chegada do oxigênio até as células. Alguns deles servem de caminho para o ar. São as vias respiratórias. Outros, como os pulmões, são importantes para a realização das trocas de oxigênio e gás carbônico. Temos ali cavidade nasal, narinas, faringe, epiglote, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos de diafragma, que a gente vai ver depois detalhadamente. Olha só, o ser humano, olha a curiosidade, o ser humano adulto em situações de extremo é capaz de ficar aproximadamente 13 minutos sem aspirar oxigênio, cerca de 20 dias sem comer e de 3 a 4 dias sem beber água, né? E aí a energia da pessoa vai acabando. Vamos lá. A cavidade nasal. Bom, a cavidade nasal temos, ó, o nariz, ele apresenta duas narinas, que são orifícios por onde o ar entra e chega até a cavidade nasal, que é a região interna do nariz. Bom, essa cavidade nasal ela apresenta pelos e produz muco. São responsáveis por umedecer e filtrar o ar, né? As bactérias, as impurezas que estão ali, elas não vão entrar nos seus pulmões. Por quê? Porque ali na sua cavidade nasal vai ter essa barreira, né? Essa umidade, esse muco e os pelinhos, né? Que vão ajudar a filtrar. O ar é aquecido para chegar aos pulmões com a temperatura adequada, facilitando as trocas gasosas, que dentro do nosso corpo a temperatura é mais quentinha, então ele vai ser aquecido antes de chegar ali no seu pulmão. Na cavidade nasal, que se encontram estruturas que nos permitem sentir os cheiros, né? Estruturas ali, são nervos, ali que vai te levar ali a informação lá para o seu cérebro, vai te dar, olha, isso aqui tá com cheiro bom, não tá com cheiro bom. Então, é nessa região aqui. Olha só, curiosidades. Gente, o espirro é uma forma de o corpo se livrar de sujeiras ou micro-organismos que irritam o interior do nariz ou outras regiões das vias respiratórias. Nele, o ar é empurrado com toda a força pelo nariz e também pela boca, levando consigo tudo que está a caminho.
No espirro, o ar sai do corpo em uma velocidade de cerca de 150 km por hora. Olha só que curiosidade, hein? Bom, faringe e laringe. Olha só, faringe. Depois de aquecidos e filtrado, o ar passa pela faringe, que é um canal comum aos sistemas respiratório e digestório. Quando a gente também estuda o sistema digestório, a gente também fala sobre faringe, né? Porque ele faz parte dos dois. É o canal, ele passa tanto o alimento quanto o ar. A laringe, ela é um pequeno órgão que liga a faringe e a traqueia. Nela se localizam as pregas vocais, que vibram, né, com a passagem do ar, produzindo sons que caracterizam a nossa voz. Então, as pregas vocais, elas vão estar nessa região ali que é a laringe. A gente tem uma imagem que a gente vai já ver sobre isso. Quando respiramos, as pregas vocais estão mais separadas, mais vibram e se aproximam no momento em que emitimos um som, quando a gente vai falar, no caso, né? Bom, o tamanho da laringe, ela pode influenciar no tipo de voz, tornando-a mais aguda ou mais grave. Vai depender aí do tamanho também. Temos aqui a imagem. A faringe, olha só como é que onde ela é localizada. Ó. Nesse canal aqui vai passar tanto o alimento ou o ar também. Temos ali a epiglote, que ela vai fechar ou abrir, dependendo da situação. Se você for comer alguma coisa, ela vai fechar. Para quê? Para que o alimento não entre ali na laringe e depois na traqueia. Do outro lado, temos o esôfago. O esôfago é assim, depois que passa pela boca, a cavidade ali, vai passar pela faringe e depois vai ali para o esôfago, que vai levar o alimento até o estômago, que é esse canal aqui mais vermelhinho, né? Que tem a seta aqui dizendo que é o esôfago. Na frente, temos ali a traqueia. Aqui o ar vai entrar tanto pela boca, que entra, quanto pelo nariz. E esse ar vai passar pela laringe, pela traqueia e vai se direcionar ao pulmão. Por isso que a epiglote, ela fecha aqui quando você vai comer alguma coisa, para que não entre nos seus pulmões ali algo indesejado. Isso vai causar tosse também. Aqui nessa imagem do lado, temos ali, olha só onde fica a laringe. Essa parte que parece uma gravata ou uma borboleta é uma glândula, né? Quando a gente viu sobre o sistema endócrino, isso aqui é a glândula da tireoide. Então, essa parte superior aqui desse canal, por dentro, é a laringe. Logo depois, abaixo aqui da glândula, temos ali a traqueia. Bom, a traqueia, ela é um órgão em forma de tubo que em um indivíduo adulto mede aproximadamente de 2 a 5 centímetros de largura. Ela é formada por uma série de anéis cartilaginosos. A parede interna é revestida por uma membrana que produz muco e por células com minúsculos cílios. O que acontece? O muco, ele vai reter as partículas e micro-organismos que se encontram no ar, que passou ali pela cavidade nasal, ainda conseguiu entrar lá na traqueia. Os cílios que estão ali também dentro dessa traqueia, eles vão se movimentar e vão conduzir as impurezas em direção à faringe para ser eliminado. Detalhe que nas pessoas que fumam, os cílios, eles perdem a sua mobilidade. Isso é em decorrência de substâncias tóxicas presentes na fumaça. E dessa forma, as partículas dos micro-organismos não são eliminadas, né? Os cílios não empurram eles. E aí, o que vai acontecer? Os fumantes, eles vão tossir, né? Por isso que eles tossem com maior frequência. E as impurezas, muitas vezes, alcançam os pulmões. Isso vai o quê? Causar ali irritação e até doenças, né? Então, por isso que não é bom fazer uso dessas coisas, né, de fumar e tal, porque faz mal mesmo. Temos ali a foto ali da traqueia, né, formado por anel cartilaginoso, e aqui temos uma imagem, né, de como que ela é feita. Da traqueia vai se ramificar ali para os brônquios, que é o próximo que a gente vai ver aqui no próximo slide. Bom, na porção final da traqueia ocorre uma divisão em 2 ramos, chamado de brônquios. Eles partem em direção aos pulmões. E os brônquios, olha, sua estrutura é muito semelhante da traqueia, né? Os brônquios, eles se subdividem em várias ramificações,
Essas várias ramificações são os bronquíolos. Eles se assemelham a uma árvore invertida, por isso que é chamado de árvore invertida. Os bronquíolos, eles terminam nos alvéolos pulmonares. O que são os alvéolos pulmonares? São estruturas bastante delicadas, formadas por uma camada muito fina de células envolvidas por inúmeros vasos sanguíneos denominados capilares. A gente também viu isso em aulas passadas, né, no 5º ano e tal. Então, relembrando com vocês, capilares são as terminações dos vasos sanguíneos, aqueles que vão levar ali oxigênio, gás carbônico, ali que vai acontecer a troca gasosa. Nos alvéolos pulmonares, que ocorrem as trocas gasosas. Temos aqui uma imagem. Olha que imagem legal para a gente entender. Temos aqui os pulmões, né, tem um pulmão direito e pulmão esquerdo. O pulmão aqui foi aberto para a gente visualizar. A traqueia aqui em cima. Aí ela vai se ramificar para um lado, para um pulmão e para outro. E aí temos o brônquio. E depois os brônquios, tem esses ramozinhos, né, essas ramificações, são os bronquíolos. Né, que é a árvore invertida que fala, olhando assim de fora, parece uma árvore mesmo, parece os galhos de árvore fininhos. Dentro, né, mais a fundo ainda, neles vocês vão achar os alvéolos pulmonares. Temos ali do ladinho, temos aumentada ali a visão. Olha só como é que é os alvéolos pulmonares. Temos o bronquíolo, que já é uma estrutura já fina e delicada, mas na pontinha deles temos ali os alvéolos pulmonares. A gente consegue ver dentro deles uns pontinhos azuis e vermelhos que tem aqui, que prolonga aqui nos bronquíolos também. São os capilares. É ali que acontece, né? Os capilares sanguíneos, eles levam oxigênio e trazem também de volta para o coração. É ali que está ocorrendo a troca gasosa de oxigênio com gás carbônico, né? Muito importante entender isso daí. Perguntar para vocês, onde que ocorre a troca gasosa? Alvéolos pulmonares, essa região bem sensível ali de camada de célula. Pulmões. Bom, no corpo humano há 2 pulmões, o esquerdo e o direito, como a gente viu na imagem. Ele apresenta consistência frágil e macia. Ele está dentro da caixa torácica, ali protegido por esses ossos. Eles dividem espaço com o coração, que fica alojado entre eles e mais próximo do pulmão esquerdo. Bom, possui tecido esponjoso e elástico para ele poder encher de ar, né, e expulsar o ar também, isso que auxilia na sua expansão quando se enche de ar. Eles abrigam os brônquios, bronquíolos e os milhões de alvéolos pulmonares. Olha só, aqui temos a imagem, né? A caixa torácica, ela é o espaço compreendido pela curvatura das costelas entre o osso externo e a coluna vertebral e abriga os órgãos vitais como o coração e os pulmões, protegendo o osso. Tá vendo aqui os pulmões lá dentro? O coração, dá de ver só um pedacinho também. O externo é esse osso aqui que une ali as costelas, né? Protegendo ali os órgãos, né? Uma das funções do nosso esqueleto é a proteção dos órgãos internos. Gente, e por hoje a gente vai terminando por aqui. Eu espero vocês nos plantões. Para dúvidas, não esqueça de colocar aí no livro de vocês aquilo que vocês não entenderam. E nos plantões a gente vai falar sobre esses pontos, tá bom? Então, um abraço e até mais. Tchau! Na quinta-feira. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Voltamos então à nossa aula aí de geografia. Vamos dar continuidade à nossa aula anterior, falando sobre os fatores e tipos climáticos. Então, lembra que eu falei para vocês a diferença entre fator climático e tipo climático, que cada um deles exerce uma função sobre a outra? Nós temos aí como elementos, né, os fatores climáticos, temperatura, os ventos, a pressão atmosférica, as massas de ar também.
E aí os elementos climáticos, né? Quais são aí esses elementos climáticos que influenciam no clima aí da nossa região, do nosso Brasil? Agora a gente vai conhecer um pouquinho desses elementos aí, nas páginas 22 a 27 do livro de vocês. Vamos lá. Fatores e tipos climáticos. Eu apresentei essa imagem para vocês, expliquei como é que ela está representada aí, né? Sobre aí o movimento de translação que influencia na variação do nosso clima e também nos elementos no caso, os elementos, né, das estações do ano, como que está voltada os elementos das estações do ano. Então tem influência também nesses fatores aí, ok? Aí nós falamos, né, sobre a questão das zonas térmicas. Lembra que eu falei para vocês que os raios solares, eles incidem diretamente aí, basicamente no nosso continente, por isso a gente recebe esse calor maravilhoso. Aí ele está dividido entre a zona tropical, zona temperada e zona polar. A zona tropical, ela é essa faixa vermelha aqui, então ela vai incidir toda a radiação solar. As zonas, né, essas outras zonas em amarelo aqui, que é a zona temperada, ela vai receber tanto a variação climática da zona temperada como também da zona polar, por isso chamada de zona temperada. E nós temos também os polos, né, a variação dos polos aí. Aí nós temos aí os elementos do clima e os fatores do clima. Nós temos como elemento temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica e ventos. Como fatores do clima, nós temos massas de ar, latitude, altitude, continentalidade e a maritimidade. Então, são esses fatores aqui que nós vamos descrever agora na nossa aula de hoje. Nós temos aí a latitude, olha só. A latitude, ela é a distância de um local qualquer para a superfície terrestre até a linha do Equador. Então, quanto maior a latitude, mais baixas as temperaturas. Quanto menor a latitude, mais elevadas são essas temperaturas. Como assim, professora? Vamos lá. Essa imagem que vocês estão visualizando aí. Vocês observam, né, que a inclinação do eixo da Terra, ela está inclinada aí na zona de 90 graus. Vocês observam que próximo à linha do Equador, o raio solar ele está mais forte, então, e é próximo a essa linha onde nós também estamos inseridos, ou seja, nosso continente americano, ele está inserido nessa faixa da linha do Equador, na zona o quê? Tropical, né? Então, olha só onde está o raio solar, ele está incidindo basicamente nessa área. Então, nós estamos aonde? Bem próximos, né? Então, quanto menor aí a questão da distância entre o raio solar, mais forte nós temos aí a radiação do Sol. E nas outras zonas, vocês podem observar que a linha, né, os dois pontinhos, no caso nós temos aí a setinha, duas setinhas maiores. Aí essas duas setinhas, elas estão inclinadas para as outras zonas, né, que é a zona temperada e a zona polar. E essas duas zonas, a zona temperada e a zona polar, elas estão incidindo menor. Então, elas estão aonde? Mais distante da radiação do Sol. Então, quanto mais distante, mais baixa será a temperatura. Então, olha só como é que está, né? Nós temos o privilégio de estar diretamente mais próximo da radiação solar, devido à faixa da linha do Equador e também devido à inclinação do eixo da Terra aí. Então, por isso que a gente recebe bastante aí essa radiação solar. Então, como é que ele está dividindo aí, né, a radiação do Sol? Aí vocês não podem deixar de confundir essa questão, né, que quanto aí menor a distância, mais elevada a temperatura. Maior a distância, mais baixa é a temperatura, ok?
Aí outra influência também, né? Aqui é o outro exemplo, esse exemplo tem no livro de vocês, tá? A questão da inclinação, ou seja, quanto menor aí, ó, o eixo de 90 graus, então quanto aí menor, né, a questão da distância, maior a temperatura. Quanto maior o eixo aí de 45, tá o quê? Aumentando a distância, então quanto maior a distância, vai ser o que? Menor a temperatura. E aqui o eixo de 30 graus, então, ou seja, está mais longe, né? A radiação do Sol está mais longe. No caso, a inclinação é de 30 graus, então os polos eles estão mais longe da radiação do Sol. Então essa é a diferença aí, certo? Outro fator é a altitude. O aquecimento da atmosfera ocorre pela retenção dos raios do Sol, principalmente pela radiação da superfície da Terra. Então, perto do nível do mar, o ar ele é mais denso. Denso do que? Mais devido ao que? Devido à sua altitude. Por isso, ele tem mais capacidade de reter o calor absorvido. Então, quanto mais, lembra que a gente estudou que a questão da pressão atmosférica, quanto mais alto você estiver, menor será a sua pressão. Então o nível do mar ele está mais baixo, então ele retém mais calor, né? Então isso aí influencia a altitude. Então ele vai destacar aí que perto do nível do mar o ar ele é mais denso que nas montanhas, por isso ele tem mais capacidade de reter o calor absorvido devido à irradiação da superfície. Nas montanhas, o ar ele é mais rarefeito, pois a atmosfera é menos densa do que o nível do mar. Por essa razão, sua capacidade de absorção de calor ela é muito menor. Então, próximo ao nível do mar, calor mais denso, uma altitude maior do que o nível do mar, a questão da radiação e do calor do ar também, ela é um pouco menor. Outra questão também relacionada aí à altitude, né? Sobre as altas montanhas próximo aí à linha do Equador apresentam faixas temperadas e geleiras. Então, eu destaquei essa foto do livro de vocês para vocês terem uma ideia. Então, observem aí, né, que quanto mais baixo vai descendo aí a questão da neblina, da nevasca, ela vai perdendo a sua densidade. Então, mais alto, mais próximo da linha do Equador, e a temperatura também ela é menor. Então, ele está descrevendo o seguinte: as altas montanhas próximo à linha do Equador apresentam baixas temperaturas e geleiras em seus picos. Isso acontece porque o frio causado pela altitude compensa o calor da região que advém da influência da altitude. Quanto mais alto, melhor retenção do ar, e a pressão também tem influência nessa faixa aí, nessa área, certo? Massas de ar também é outro elemento, né? As massas de ar adquirem características da temperatura e umidade dos locais onde se originam, influenciam a atmosfera dos locais por onde passam e também suas próprias características transformadas. No Brasil atuam 5 massas de ar. Quais são essas 5 massas de ar aí que nós temos? Olha só, né? A linha equatorial atlântica, a equatorial continental, tropical atlântica, tropical e a polar atlântica. Então, essas são as massas de ar que têm influência aí no Brasil, certinho? Essas massas de ar, elas vêm de onde, né? Qual a influência delas também no nosso clima? Do oceano, né? Então, essas massas de ar, ao momento, a força que elas vêm, elas vão para onde? No sul, no nordeste, então elas vão se misturar com a pressão daqui e aí vai ter influência com a nossa temperatura, o nosso clima também, né? E aí, das características das massas de ar, vai estar destacado aí, eu não vou ler para vocês, mas está destacado aí no livro de vocês, tá? Massa equatorial continental,
equatorial atlântica, tropical continental, massa tropical atlântica, são as 5 aí. Na próxima aula eu posso trazer a explicação dessas 5 massas de ar, como é que elas se formam, né, em todo aí o nosso território, tá bom? Como prática de atividade, finalizando aí finalizando a nossa aula de hoje, como prática de atividade vai ficar a página 28 do livro de vocês, certo? Próxima aula, continentalidade. Nós vamos falar sobre outra influência, né? Continentalidade e a maritimidade, tá bom? Por hoje é só. Um bom final de semana. Beijo e até a próxima. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula dessa semana e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Ordinal Numbers, que é o capítulo 6, tá bom? Let's go então? Gente, quando eu falei dos números ordinais, lembra que eu falei da data? Quando a teacher coloca atividade para fazer no caderno, quando eu faço no quadro, eu sempre coloco um THzinho. Por que eu falo sempre, né? Frequentemente, né? Não é sempre. Por quê? Porque quando a data termina com TH, eu preciso colocar o TH. Quando a data não termina com TH, que vão ser esses 3 casos diferentes aqui, quando eu utilizo first, second ou third, tá bom? Não se preocupem muito com isso. Se preocupe bastante aí com a pronúncia, que é um pouquinho mais complicado esse TH de pronunciar, tá bom? Mas lembrando que a nossa avaliação sempre acontece escrita, tá? Por que eu disse para vocês não precisa se preocupar tanto assim com a escrita? Se vocês pararem para observar, é bem parecido com o Cardinal Numbers, só que em alguns casos tira uma letrinha, por exemplo, ou muda. Quando a gente fala aqui do fifth, esse que seria o 5, né? O quinto, a gente tira o V e o E, coloca só um F e F e o TH e pronuncia fifth, tá bom? Não é difícil. Vamos lá tentar aprender ouvindo e repetindo. Let's go. Página aí, por favor. Página 20. Chapter 6. Track 32. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 30th, 31st. Então, olha só, esse TH, ele é bem parecido com o nosso som do F, mas você não vai colocar o seu dente de cima no lábio de baixo, porque é assim que a gente faz para falar faca, não é? Foca. O que você vai fazer para tentar pronunciar esse som? Vai tentar colocar a sua língua atrás dos dentes de cima. Vamos lá. Fourth, fifth, sixth. Ou tem gente que fala também colocando a língua entre o dente de cima e o dente de baixo. Não é a maneira 100% correta, mas acaba aqui pronunciando bem parecido do que esperado, tá? Do que é esperado de vocês. Mas professora, eu vou ficar falando, utilizando a língua assim no meio dos dentes? Vai, gente, vai. Não é uma coisa
que nós estamos habituados a fazer, porque no nosso idioma a gente não tem esse movimento tanto assim, no meio dos dentes, né? As nossas palavras não são assim, mas a gente está aqui se propondo a aprender e eu estou passando para vocês essa informação. Vocês podem averiguar na internet, tem vídeos, tem videoaulas ensinando a produzir esse som, que é basicamente o que eu acabei de fazer com vocês, tá? Dito isso, o que mais que eu posso falar para vocês sobre os números ordinais? Observem que aqui foi até o 31st, que é o 31, né? Então, por que foi até esse? Porque, falando de datas, a gente acaba fazendo o seguinte, indo somente até esses números. Agora, batem o olho aqui e vejam que todos eles terminam com TH, certo? Exceto esse dia aqui, 22º, 21º e 23º. Por quê? Porque a regrinha diz o seguinte: a abreviação dos números ordinais depende das duas letrinhas no final da palavra. Então ele deu um exemplo aqui de first. Qual é as duas letrinhas que terminam a palavra first? S e T. Então, se for o dia 1º de qualquer mês, você vai colocar o numeral 1 e um S e Tzinho lá pro rumo de cima, assim, né? O computador, eu sei, fica lá sobrescrito, uma coisa assim. E fica dessa forma aqui, ó. Um S e o T mais lá pra cima, como se fosse uma potência, né? Agora, 27th, aqui o dia, 27º dia. Aí vai ser o 7, vai terminar com TH. Então, se é TH, você vai colocar lá, o TH, lá pra cima, como se fosse uma potênciazinha de número mesmo, tá bom? Agora, o que eu quero falar pra vocês? Quando a gente utiliza essa pergunta, when is your birthday? When is your birthday? Agora vocês vão saber responder mais conscientemente o que? My birthday is in June. My birthday is in June. Agora, outro exemplo. My birthday is in August. My birthday is in August. Eu utilizei a preposição in para falar do mês, certo? Não falei em nenhum momento a data específica. Então, vocês podem fazer no caderninho de vocês essa pergunta e essa resposta. Copiem isso daqui, que é muito importante, tá? Porque quando chegar uma oportunidade, eu irei perguntar de vocês. Quero só revisar aqui oralmente os meses do ano com vocês. Vamos lá? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Feito isso, eu espero que você consiga falar e escrever também, lembrando que a escrita de dias da semana e meses do ano sempre inicia com letra maiúscula, que você faça corretamente esse registro no caderno de vocês, tá bom? O que eu queria hoje, revisar os meses do ano, falar sobre os números ordinais e explicar a escrita deles e ensinar um pouquinho de pronúncia, tá bom? Ficou com dúvida? Sabe onde me encontrar e a hora também, não é? Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye!